Fala aí, amigos tricolores, Quintela aqui com vocês, abrindo esse vídeo aqui, né, para poder falar sobre o Fluminense, né? Eu estava refletindo aqui sobre o momento do nosso Fluminense, estava malhando aqui, resolvi dar uma paradinha aqui para conversar com vocês, né? A gente fez o pós-jogo ontem, hoje a gente fez o Resenha Express pela manhã também, trazendo notícias de Fluminense, e agora à tarde eu estava aqui malhando e pensando, né, nas discussões que a gente vem tendo, né? No pós-jogo de ontem, as nossas lamentações, a falta de leitura do Renato durante o jogo, a falta de oportunidade para a base, né? a falta de uma condução mais justa, né, para os jogadores da base, enfim. Eu acho que o foco central, eu acho que desse vídeo aqui é a base do Fluminense, né? E também como a gente deve pensar a cobrança em cima do Renato daqui para frente. Porque assim, eu estava pensando, tentando refletir sobre os técnicos que passaram pelo Fluminense e como eles usaram a base. E aí pensando, eu vim na minha cabeça que, por exemplo, desde o Abel Braga, que eu fiz esse corte, né, até o Renato agora. E cara, eu tive uma certa dificuldade de ver, de lembrar de uma transição em grande escala. Quando eu digo grande escala, eu digo você ver um treinador dar oportunidade para vários jogadores ao mesmo tempo. E o que veio à minha cabeça foi o outro trabalho do Abel, quando o Abad era o presidente, que realmente ele oportunizou vários garotos, né? E já nessas últimas gestões, não. A gente tem visto uma certa dificuldade de oportunizar os garotos. Ao mesmo tempo, a gente fica pensando assim, pô, mas quão bem sucedido a gente tem sido nesses últimos anos, mesmo quando a gente não oportuniza os garotos. A gente foi campeão da Libertadores em 23, tínhamos alguns jogadores da base importantes nesse time, e aqui, independente de discutir como eles subiram, eles estavam lá. Tivemos um 22 bom também, com conquista importante do Campeonato Carioca. Tivemos um 24 ruim, né? E aí, o mais curioso, né, é que um garoto da base nos ajudou a se livrar do rebaixamento, que foi o Cauã Elias, muito importante. E um 25 até agora, talvez um dos 25 que menos a gente oportunizou a base, assim. E sem dúvida nenhuma, um ano que a gente menos oportunizou a base, até pelo excesso de contratações que a gente fez. E eu acho que o grande problema não é a falta de oportunidade para a base, sabe? Eu acho que a grande crítica que a galera tem feito, que também é minha crítica, é a contratação de jogadores que acabam tomando espaço da base e que são jogadores que não resolvem nada. São jogadores limitados, jogadores que não são protagonistas, jogadores que não aumentam o nível técnico do time. E a gente pode citar aqui alguns, né? A gente pode citar os dois garotos que vieram, Lescano e Lavera, que acabaram não tendo muita oportunidade. Querendo ou não, eles tiram, né, a oportunidade, por exemplo, do Isaac, do próprio Riquelme, que não estão tendo chance. A gente pode citar aqui o próprio Canóbio, que agora tem até jogado bem os últimos jogos, mas não é longe de ser um jogador para resolver o problema do Fluminense. A gente tem aqui o próprio Everaldo, que você deixa de oportunizar, por exemplo, o Kelvin, você deixa de oportunizar o Matheus Reis, o próprio John Kennedy, você deixa de oportunizar também. Você tem os laterais esquerdos, né, que a gente contratou, o René e o Fuentes, que você deixa também de oportunizar. O Jeff Terra, você deixa de oportunizar um esquerdinha, que era um garoto teoricamente pronto, né, para jogar. Você também deixa de oportunizar. Enfim, se for pensar tipo zagueiro, você deixa de oportunizar o Davi, que é muito melhor que o Manuel, e se renovou o contrato do Manuel. Enfim, você vai pegando e vai fazendo o levantamento, você vai vendo várias situações em que você vem trazendo jogadores ruins, ou o próprio Thiago Santos, né? Absurdo. Você vai oportunizando jogadores ruins em detrimento da base. Então não é só uma questão do tipo assim, pô, não, o Fluminense é um clube revelador e tem que dar oportunidade para a base. Não, não é só isso. É que o que está sendo contratado, a gente poderia ter na base. Talvez no mesmo nível, talvez um nível abaixo, ou talvez acima do nível, mas como é que a gente vai saber? Os caras não jogam. Então eu acho que a fonte da crítica tem sido essa. Por exemplo, a forma como o Davi foi lançado nesse time foi assim, icônico. Foi o maior exemplo do absurdo de como a base do Fluminense tem sido tratada nesse ano. O Davi é um zagueiro que
provavelmente não teria oportunidade se não tivesse tido o problema que teve de 3, 4 zagueiros fora, suspensão e contusão, senão ele não teria tido oportunidade. E coloca o garoto numa furada, jogando na Fonte Nova contra o Bahia. O garoto faz uma partidaça. Aí você precisa do garoto contra o Fortaleza, porque o Freitas estava suspenso, outro, o Guinácio machucado, o Thiago Silva machucado, Thiago Santos sentindo coxa, e aí o garoto rebenta também contra o Fortaleza, uma partidaça. E aí assim que todos os bagres se recuperam, o que acontece? O garoto nem relacionado é. Os bagres se recuperam, o Igor Rabelo é contratado, e eu avisei, Davi não vai jogar mais. O que acontece com o Davi? Davi é barrado da relação dos que viajaram para Bragança Paulista. Então, assim, eu acho que a fonte da crítica, a reclamação do torcedor do Fluminense, está muito em cima disso. Se o Fluminense fosse um clube que contratasse como o Flamengo contrata, como o Botafogo contrata, o torcedor não estaria reclamando que não estão usando base. Se o Fluminense pagasse dívida com venda de jogador da base, você não estaria reclamando. O que o torcedor reclama é que você vê jogadores da base não tendo oportunidade para contratar bagre, para contratar jogador medíocre, ou então jogador que não resolve. Então, isso tem sido a fonte de crítica. Feita essa crítica aqui, mais elucidativa que eu estou falando, eu queria também levantar aqui um advogado do diabo. Querendo ou não, a gente está classificado para as quartas de finais da Sul-Americana, a gente está classificado para as oitavas da Copa do Brasil, ou seja, com totais condições de levantar um caneco esse ano. Eu acho que essa cobrança, essa reclamação por base, ela tem um limite, na minha opinião. Eu como torcedor, estou falando vocês façam o que vocês quiserem. Mas eu como torcedor, quando começar as decisões da Sul-Americana agora contra o Lanús, eu não quero mais saber de ficar reclamando de base, porque eu já entendi o que o Renato não gosta de trabalhar com base. Ele não vai trabalhar com base no Fluminense. Para mim está muito claro isso. Então eu não vou ficar martelando mais isso. Eu vou tentar focar nas competições e não atrapalhar o ambiente, torcer para que o Fluminense consiga ganhar um título. Eu vou apoiar até o fim, independente das escolhas que o Renato fez. Porque assim, eu cheguei à conclusão de que se a gente quer um trabalho profissional, se a gente quer que o Fluminense, além de um clube que vende jogadores da base, forma para vender, ele seja um clube que utiliza a base com objetivos desportivos, a gente viu que isso funciona, porque a gente teve pelo menos 3 jogadores utilizados na Libertadores 23 que foram decisivos, Alexander, André e Martinelli, 4, né? Martinelli e John Kennedy, 4 desses que foram decisivos. A gente sabe que esse caminho é um caminho viável, mas a gente sabe que com a gestão atual, com o Renato como técnico, com a gestão do Mário, isso não vai acontecer. Então o que a gente pode esperar? Que o Matheus, ou quem entrar, ou alguém da oposição que entrar, mude isso, passe a apostar mais na base. Contrate um treinador que goste de trabalhar com base, porque também, às vezes, o gestor contrata o técnico e assim, é o técnico que resolve, o gestor não manda no técnico. O técnico aqui no Brasil, ele é praticamente um manager, ele faz tudo que ele quer. Então, quando o Renato foi contratado, o Mário sabia que tinha um pacote Renato. Se tipo assim, o Renato fala que conversa muito com o Mário, então se ele conversa muito com o Mário, dá para dividir essa responsabilidade. Mas assim, próximo gestor do Fluminense, a gente tem que ficar nessa expectativa de que ele seja um cara que trabalhe com base. E vai ter as eleições agora. Nós que vamos fazer entrevista com os presidenciáveis, a gente tem que bater nessas pautas, colocar essas pautas para discussão. Cobrar desses caras que vão participar das nossas lives que vocês tenham um planejamento para a base, criticando o que aconteceu em 25. Acho que o caminho é esse. Acho que não tem outro caminho. Porque nessa atual gestão, não adianta a gente ficar falando de base, que tem que escalar a base, que tem que dar oportunidade, que o Renato não vai dar. Já está quase do meio para o fim do ano. Não vai ser agora que ele vai ficar dando oportunidade para a base. Não vai ser agora que ele vai arriscar. Só vai jogar se acontecer o que aconteceu com o Davi. Não tem zagueiro nenhum, tu bota o Davi na merda, na podre. Só assim que vai jogar. Está muito claro, não tem o que ser feito. Estão vendendo o Isaac por 10 milhões de euros agora. O Isaac nem jogou direito no profissional. Então isso aí é o modus operandi. Não adianta a gente ficar perdendo tempo com isso. Acho que o momento é o momento da gente tentar apoiar o time a ganhar alguma coisa. Né? O jogo contra o Lanús, importante, ser campeão da Sul-Americana. Né? E mesmo que ganhe a Sul-Americana, a gente nunca vai poder achar que ganhou a Sul-Americana está tudo certo, né? Que a condução da base está correta, que a condução das contratações de Paulo Baia está correta. A gestão tem muitos acertos também, mas também tem muitos erros.
e a gente tem que cobrar para que o próximo gestor tenha muito mais acerto do que erros. Acho que esse é o caminho. Então, assim, claro que eu lamento o Fidelis, que é um lateral muito melhor que o Guga, não ser relacionado. Claro que eu lamento um esquerdinho, que é um lateral muito melhor do que esses laterais que estão jogando no Fluminense, não ter tido oportunidade. Claro que eu lamento, né, a gente vê aí o Riquelme Felipe não entrar mais. Eu lamento o Davi, que entrou e fez 2 partidaças, melhor que todos os zagueiros do Fluminense, exceto o Thiago Silva, e não ter oportunidade. Claro que eu lamento isso. Mas eu acho que o modus operandi é esse, é isso que a gente pode esperar e não tem muito o que fazer. A gente já está num momento do ano, que é um momento que é decisivo, e eu acho que criar mais tumulto não vai adiantar, e é apoiar o time que está aí para conquistar a Sul-Americana, e aí na virada do ano, nas eleições que vão vir agora em novembro, é cobrar do próximo gestor que ele tenha uma postura diferente. Nas lives fazer isso, botar pautas que cobram isso do cara, colocar o cara na parede e vida que segue. Acho que esse é o caminho, e aí fica uma expectativa, né? Mas que realmente é frustrante, eu imagino pro garoto, né, que entra, faz 2 jogaços que ele fez e não é relacionado, pra Bagre ser relacionado. Deve ser foda pra caralho também. Enfim, fica aí com uma reflexão, queria que vocês comentassem aqui qual é o ponto de vista de vocês, se vocês acham que é isso mesmo, se vocês acham que vão continuar cobrando, mesmo que esteja no meio da Sul-Americana, se vocês acham que isso não tem nada a ver com o que eu falei. Comenta aí, quero trocar uma ideia com vocês, valeu? Saudações tricolores, valeu galera.